Asa entendeu essa importância. Ele entendeu tanto isso que ele levantou torres, ele levantou portas, ele levantou muros. Aí o que vai acontecer? Do verso 9 em diante, ele vai lutar contra Zerá. Ele vai lutar contra o povo dos etíopes, que tem para mais de 1 milhão de soldados. Olha o nível de guerra que ele vai enfrentar. 1 milhão de soldados. Entre esses soldados tem também mais 300 carros, que era um equipamento bélico da época, arma de ataque para lutar contra o povo. Só que Asa aqui estava buscando ao Senhor, estava levantando a cidade, construiu, edificou os muros para estar preparado aqui para essa batalha. Ele vai partir para a luta, ele vai lutar contra o etíope, contra Zerá. E ele vai perceber que a quantidade dos soldados dos etíopes era muito superior a dele. Porque Asa tem aproximadamente aqui mais ou menos uns 800 mil homens. E Zerá passando de 1 milhão e também mais de 300 carros. Ou seja, a probabilidade dos etíopes vencer essa guerra aqui, na lógica, seria muito maior. Quando o Senhor, versículo 11, ele clama a Deus pedindo ajuda. Ele confia no Senhor e clama ao Senhor de modo que Deus vai dar uma direção a Asa. Ele vai ter uma resposta do Senhor. Ele vai clamar a Deus. Perceba, Asa, ele tem um exército. Ele tem aqui um grande número de soldados, que é inferior aos etíopes, mas ele tem um exército. Só que mesmo ele tendo soldados, mesmo ele tendo combatentes, mesmo ele tendo homens armados, mesmo ele tendo um exército para lutar dentro do campo de batalha, ele entende que não adianta ele ter o exército se ele não tiver Deus do lado dele. Ele tem o exército, mas ele depende de Deus. Ele tem um exército, mas ele confia no Senhor. Por isso que ele clama. Ele tem um exército, mas ele depende da vontade de Deus para vencer essa guerra. Então Asa aqui, ele não está confiando nos arqueiros. Asa aqui não está confiando nos caras que lutam com lança. Asa aqui não está confiando nos caras que lutam com espada. Asa aqui está confiando no Senhor. Porque ele tem um exército, mas ele depende de Deus. E ele depende tanto de Deus que ele vai clamar também ao Senhor dentro da guerra. Ele clama antes, durante e depois, no período da guerra. E Deus vai dar resposta para ele. Porque ele entende que não adianta ele ter habilidade, não adianta ele ter conhecimento, não adianta ele ter bons soldados se ele não tiver o próprio Senhor dentro daquela batalha. Você está recebendo essa palavra aqui ou não? O que adianta você ter o exército e você não ter Deus? Ter armas, mas não ter Deus. Ter força, mas não ter Deus. Ter técnica e não ter Deus. Ter conhecimento, mas não ter Deus. Ter estrutura na guerra, mas não ter Deus. Ter diploma, mas não ter Deus. Falar 5, 6, 7 idiomas, mas não ter Deus. Asa entende que ele tem um exército, mas ele depende de Deus. Sabe, não deixe com que a força que você tenha nessa vida venha tirar de você a dependência que você tem de Deus. Não deixe com que os exércitos que você tenha, a sua influência, as pessoas que estão debaixo do teu domínio, venham tirar de você a dependência de Deus. Porque esse exército sem Deus não representa nada. A sua força sem Deus é nada. Sua influência sem Deus não é nada. Sua autoridade sem Deus não é nada. Então você precisa de Deus para vencer essa guerra. Ele tem um exército, mas ele depende de Deus. Que ele sabe que não adianta ele ter tanta arma, ter tanto poder, ter tanta autoridade, ter tanta coisa, ter tantos soldados, ter valentes, que a Bíblia diz que os homens eram valentes. Não adiantava ter tudo isso se Deus não tivesse com eles.